Eu sempre soube que as coisas iam ser mais difíceis para mim. Desde pequena, eu escutava minha mãe falar que, como mulher negra, eu tinha que ser 2 vezes melhor que os outros só para conseguir metade das oportunidades. No começo, eu achava que era exagero dela, que ela estava tentando me proteger de algo que não existia mais. Mas a escola me mostrou o contrário bem rápido. Na sala de aula, eu percebia como o tratamento era diferente, mesmo que ninguém falasse nada na cara. Meus colegas sempre riam das minhas ideias, e quando eu tirava notas boas, era sempre com aquela desconfiança de que eu não era capaz de ter feito por mim mesma. Eu sempre fui boa aluna, do tipo que chegava em casa e ficava até tarde estudando, anotando tudo para não perder nenhum detalhe. Mas parecia que isso não importava. Sempre tinha um professor que me olhava de lado, como se eu não fosse merecedora de estar ali. Eles diziam que eu tinha potencial, mas nunca acreditavam de verdade. Era como se, por mais que eu me esforçasse, o resultado final já tivesse sido decidido antes de eu entrar na sala. No início, eu achava que era coisa da minha cabeça, que talvez eu estivesse exagerando. Mas as pequenas coisas foram se acumulando, e eu comecei a perceber que o problema não era só comigo, era com quem eu era. Mesmo com tudo isso, eu tentava focar no que eu queria: sair daquela escola com as melhores notas, passar em uma boa faculdade, e provar que eu era capaz de alcançar meus sonhos, não importa o quanto tentassem me puxar para baixo. Só que eu sabia que o caminho ia ser longo e solitário, porque ninguém parecia ver o que eu estava vendo. A primeira vez que eu realmente percebi que o problema não era só eu viajando foi numa prova de matemática. Eu tinha estudado tanto para aquela prova que minha cabeça já estava cheia de fórmulas, números, tudo na ponta da língua. Passei a semana inteira revisando, decorando as fórmulas, fazendo exercícios, até sonhei com números na noite anterior, de tanto que me preparei. Quando chegou o dia da prova, eu me senti confiante. Fiz tudo rápido, conferi cada questão. Saí da sala com a certeza de que tinha mandado bem. Só que, na semana seguinte, o professor começou a entregar as provas. Meu coração batia acelerado, mas era aquele nervoso bom, sabe? Aquele nervoso de quem sabe que fez o certo. Quando ele deixou minha prova na mesa, olhei a nota e senti um vazio no estômago. Nota baixa. Muito baixa. Na hora, eu pensei que tinha cometido algum erro grave, mas quando comecei a revisar as respostas, percebi que tinha feito tudo certo. As questões estavam resolvidas, os cálculos corretos. Não fazia sentido. Fui falar com o professor. Perguntei se ele podia revisar minha prova, porque eu tinha certeza de que alguma coisa estava errada. Ele olhou para mim com aquele ar de superioridade e disse: "Provavelmente você confundiu as fórmulas. Isso acontece." Mas o que me deixou mais irritada foi ver os outros alunos, aqueles que nem se importavam com as aulas, tirando notas melhores do que eu. Eles não sabiam nem o básico, e mesmo assim, eram elogiados. Fiquei ali, de pé, ouvindo o professor falar como se eu fosse burra, como se eu não tivesse estudado. Quando eu insisti que ele revisasse a prova, ele apenas me deu um sorriso condescendente e disse que eu devia me esforçar mais da próxima vez. O esforço nunca era suficiente, né? Voltei pro meu lugar me sentindo humilhada. Não era só uma questão de erro, era a forma como ele me tratou, como se o que eu fizesse nunca fosse bom o bastante. Enquanto isso, os outros continuavam rindo e comemorando suas notas altas, sem nunca precisarem se provar tanto quanto eu. A partir daquele momento, ficou claro que não importava o quanto eu me preparasse, as regras não eram as mesmas para todo mundo. Eu achava que podia contar com meus amigos. Afinal, eles estavam comigo desde o início, conheciam minha rotina, sabiam do esforço que eu fazia para me destacar nas provas e nos trabalhos. Só que, na prática, quando eu tentava falar sobre o que estava acontecendo, o silêncio era total. Eles não queriam ouvir, muito menos falar sobre isso. Quando eu comentava sobre o jeito que os professores me tratavam diferente, eles riam, diziam que eu estava exagerando ou que eu estava vendo coisa onde não tinha. Aquilo doía de um jeito que eu não esperava. No fundo, acho que eles sabiam que tinha algo errado, mas ninguém queria se envolver. Ficar quieto era mais fácil, mais confortável.
Quando eu falava sobre as injustiças, sobre as piadas racistas que eu escutava disfarçadas de brincadeira, eles mudavam de assunto. Parecia que era mais simples fingir que o problema não existia do que admitir que eles faziam parte de uma realidade diferente da minha. O silêncio deles me machucava tanto quanto as atitudes dos professores. O pior foi perceber que eu estava sozinha naquela luta. Eu esperava que, pelo menos entre os meus amigos, eu pudesse ser ouvida, mas sempre era a mesma coisa. Ah, mas a professora só tá pegando no seu pé porque você tem potencial. Isso acontece com todo mundo, relaxa. Não era só pegar no pé, era um tratamento totalmente desigual, mas eles não entendiam. Ou fingiam que não entendiam. Teve um dia que eu quase perdi a cabeça. Tava rolando uma discussão sobre a próxima prova de história, e eu comentei que tinha certeza de que o professor ia me colocar numa situação difícil de novo, me fazendo perguntas mais complicadas que as dos outros. Um dos meus amigos riu e falou: "Ah, para, você sempre acha que o mundo tá contra você." E naquele momento, eu percebi que talvez fosse isso mesmo que eles pensavam, que eu tava exagerando, que eu só queria atenção. A partir dali, eu comecei a me afastar. Não dava mais para continuar me cercando de gente que preferia virar o rosto quando eu mais precisava. E, de certo modo, eles também se afastaram de mim. Ficava cada vez mais claro que, para eles, eu só estava criando problemas onde não existia nada. As piadinhas continuaram, os olhares tortos também, e, pior, o silêncio deles me gritava mais alto a cada dia. Na sala de aula, no intervalo, em qualquer lugar, eu me sentia cada vez mais isolada. A cada risada abafada depois que eu falava algo, a cada esqueceram de me incluir nos trabalhos em grupo, eu percebia que ali ninguém queria ver o que eu estava enfrentando. Mais fácil ignorar. E eu aprendi, da pior forma, que nem sempre quem está do seu lado está disposto a lutar junto com você. Um dia, durante a aula de história, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. A professora, que sempre implicava comigo, estava dando uma aula sobre a Revolução Francesa. No meio da explicação, ela decidiu fazer algumas perguntas para a turma. Como sempre, ela ignorou a maioria dos alunos e veio direto para mim, apontando o dedo. Você, venha até o quadro e explique para a turma os motivos que levaram à queda da monarquia. A forma como ela falou já mostrava que aquilo não era uma simples pergunta. Era um desafio. Eu sabia a resposta, tinha estudado o tema de cabo a rabo. Levantei, fui até o quadro e comecei a falar. Só que ela não estava satisfeita com a minha resposta. Ela interrompia o tempo todo, fazia perguntas extras, detalhes que ela não tinha perguntado para ninguém mais. A sensação de estar sendo testada de um jeito que os outros nunca eram começou a crescer. Quando eu finalmente terminei, ela fez um comentário que parecia uma faca. Você até acertou, mas precisa se aprofundar mais. Parece que você só decorou, e não entendeu de verdade. Voltei pro meu lugar me sentindo humilhada. Enquanto eu me sentava, alguém jogou uma bolinha de papel nas minhas costas. Olhei para trás e vi que eram os meninos do fundo, rindo baixinho. Aquilo foi a gota d'água. Eu quis gritar, quis virar para a professora e perguntar por que só eu tinha que provar tanto, porque eu sempre tinha que ir além enquanto os outros só precisavam do básico. Mas me segurei. A raiva subiu, mas eu prendi dentro de mim. Não dava para mostrar fraqueza ali, se não era como se eu tivesse perdido de vez. Depois da aula, fui pro banheiro e me tranquei em uma cabine. Ali, sozinha, eu chorei. Chorei de raiva, de frustração, de impotência. Era tanta injustiça que eu não sabia como reagir. Fiquei ali por uns minutos, tentando me recompor antes de voltar para a sala. Mas, no fundo, já sentia que algo dentro de mim tinha mudado. Aquela situação toda estava me consumindo, e pela primeira vez eu pensei seriamente em desistir. Eu me perguntava, será que vale a pena passar por tudo isso? Será que é isso que eu vou ter que enfrentar pelo resto da vida? O pior é que, mesmo com tudo que aconteceu, ninguém notou. Ninguém perguntou se eu estava bem, nem meus amigos. Para eles, era só mais um dia normal, mais uma aula. Mas para mim, foi o dia em que eu percebi que, mesmo me controlando,
mesmo sendo forte, isso não ia acabar fácil. Tava ficando claro que aquilo não era uma fase, era algo que eu ia ter que lidar por muito tempo. E, naquele momento, a única coisa que eu podia fazer era engolir o choro e seguir em frente, mesmo que fosse sozinha. Depois daquele dia, algo dentro de mim mudou. Eu cheguei em casa ainda sentindo a humilhação grudada na pele, mas, em vez de me deixar abater de vez, algo começou a ferver por dentro. Eu percebi que não dava mais para ficar só aguentando calada, esperando que as coisas melhorassem sozinhas. Se eu quisesse que alguma coisa mudasse, eu ia ter que mudar minha atitude primeiro. Não era mais só sobre tirar boas notas, sobre ser a melhor aluna. Agora, era sobre resistir, sobre mostrar que eles não iam me quebrar. Conversei com a minha mãe naquela noite. Ela sempre foi minha maior aliada, mas até ela estava cansada. Quando eu contei o que aconteceu, ela suspirou e disse que não estava surpresa. A vida toda ela tinha enfrentado o mesmo tipo de coisa, e agora, era minha vez. Mas em vez de só me consolar, como ela sempre fazia, dessa vez ela tomou uma atitude. No dia seguinte, ela foi até a escola e pediu para falar com a diretoria. Sentou com a coordenadora e contou tudo, os tratamentos diferentes, as perguntas mais difíceis, os comentários maldosos. Só que, como eu já imaginava, não adiantou muito. A coordenadora escutou tudo, fez aquela cara de "estamos muito preocupados com o bem-estar dos alunos", mas no final, foi tudo só conversa. Ela disse que ia investigar a situação, mas nada mudou. Os professores continuaram agindo do mesmo jeito, os alunos também. Eu percebi que o sistema todo era feito para me deixar no mesmo lugar, para que eu nunca conseguisse avançar. Foi aí que eu entendi que, se eu quisesse continuar e vencer, eu ia ter que me proteger sozinha. Ficar esperando que a escola ou os professores mudassem era perder tempo. Então, eu mudei meu foco. Em vez de tentar ser aceita por eles, eu comecei a estudar por mim mesma. Não estudava mais para provar nada para ninguém, não fazia mais questão de ser reconhecida. A minha prioridade virou sobreviver naquele ambiente hostil e sair de lá o mais rápido possível. Toda vez que um professor me fazia uma pergunta mais difícil, eu respondia com firmeza, mesmo sabendo que ele estava só esperando eu errar. Quando jogavam bolinhas de papel ou faziam piadinhas, eu fingia que não escutava. Meus amigos continuaram me ignorando, mas eu parei de me importar com isso também. Quanto menos eu dava atenção, mais eu me sentia forte. Eu comecei a criar uma armadura em volta de mim, e cada vez que tentavam me atingir, a coisa batia e voltava. Eu sabia que aquilo não ia me proteger de tudo, mas era o que eu tinha. A cada dia que passava, eu sentia que estava resistindo, que não ia deixar eles vencerem. As injustiças continuavam, mas o meu jeito de lidar com elas tinha mudado. Eu não ia mais ficar esperando justiça de um sistema que estava feito para me derrubar. Eu ia lutar do meu jeito, mesmo que isso significasse estar sozinha. A escola ainda era um lugar tóxico, mas eu decidi que não ia deixar eles roubarem meus sonhos. Eu queria mais do que aquilo. E se para conseguir, eu tivesse que enfrentar todos os dias de cabeça erguida, era isso que eu ia fazer. O sistema estava tentando me segurar, mas eu tinha decidido que ia seguir em frente, custasse o que custasse. A escola não mudou. Os professores continuavam do mesmo jeito, me testando o tempo todo, esperando que eu falhasse. Mas agora, a diferença era que eu estava pronta para enfrentar. Eu já sabia que ia ser difícil e que as coisas não iam melhorar do dia para a noite, então, comecei a criar estratégias para sobreviver naquele ambiente. Cada aula era como uma batalha, e eu ia me preparando para elas, mentalmente e emocionalmente. A cada prova, eu sabia que eles iam tentar me pegar nos mínimos detalhes. Se para qualquer outro aluno, um erro de interpretação era só um deslize, para mim era um motivo para a nota cair pela metade. Só que eu fui me blindando. Estudava mais do que nunca, porque sabia que não podia dar margem para eles terem uma desculpa para me derrubar. Não era justo, mas eu não podia me dar o luxo de errar. Quanto mais eu acertava, mais eles tentavam me derrubar com perguntas capciosas, com correções excessivas, mas eu continuava de pé.
Mas o que doía mais não eram nem os professores, e sim os alunos. Todo dia, eu via o mesmo padrão, as piadinhas de sempre, os cochichos quando eu passava, as risadas abafadas quando eu falava algo em aula. Eles achavam que eu não percebia, mas eu percebia tudo. E a sensação de isolamento foi crescendo cada vez mais. Eu via as turmas se formando nos trabalhos em grupo, e eu sempre ficava por último, como se fosse invisível. E quando alguém me escolhia, era com aquela cara de não teve escolha, sabe? Mesmo assim, eu continuei. Comecei a me envolver mais em atividades fora da sala de aula, tipo debates e feiras de ciência. Eu sabia que, fora das provas, aqueles eventos eram uma chance de mostrar o que eu sabia sem depender de professores. Nesses espaços, eu começava a encontrar outras pessoas que também se sentiam como eu, que passavam por coisas parecidas. A gente trocava experiências e, pela primeira vez, eu percebi que eu não estava tão sozinha quanto pensava. Foi nessas atividades que eu percebi o poder da minha voz. Quando eu falava sobre o racismo na escola, sobre as injustiças que eu via e vivia, algumas pessoas se identificavam. Eu via nos olhos delas que elas também enfrentavam os mesmos desafios. Aos poucos, começamos a criar uma rede de apoio entre nós. Não era muita gente, mas era o suficiente para eu sentir que, mesmo em meio ao caos, tinha alguém que entendia o que eu estava passando. A luta continuava, e eu sabia que ia ser longa. Tinha dias que eu acordava sem vontade de voltar para a escola, sem querer encarar mais uma rodada de injustiças. Mas aí eu lembrava dos meus objetivos. Eu queria algo maior. Eu queria provar, não para eles, mas para mim mesma, que eu era capaz. Cada pequeno passo que eu dava era uma vitória, e eu comecei a celebrar essas pequenas vitórias, por menores que fossem. Porque no fundo, a luta era minha, e cada conquista, cada dia que eu não desistia, era uma prova de que eu podia ir além. A escola ainda era um campo de batalha, mas agora eu sabia que estava me preparando para algo maior, e que a luta ali era só o começo. Eles podiam continuar me testando, podiam me fazer perguntas injustas, me excluir, mas eu não ia parar. Eu tinha decidido que aquela luta era minha, e não importava quanto tempo levasse, eu ia vencer. A luta continuava, e eu continuava com ela.